Essa manhã ouviremos então a exposição da palavra do Senhor na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, os versículos 26 e 27, mas nós vamos inicialmente fazer a leitura a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora o texto da pregação desta manhã, versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos dirigir ao Senhor a nossa oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai, ouvimos, Senhor, a leitura da Tua palavra, e agora ouviremos a exposição, e rogamos ao Senhor a Tua graça, para que a Tua palavra venha a nós com autoridade, com poder que lhe é inerente, mas que nós a recebamos assim. Que haja em nós a mansidão, o coração que se curva diante da verdade, na medida em que ouvirmos a exposição da Tua palavra nesta manhã. Concede ao ministro tudo o que ele precisa para fazer esse trabalho com fidelidade. Concede aos ouvintes o coração disposto e pronto pelo Teu Espírito Santo, eles sejam capazes de ouvir, de guardar e de praticar a Tua palavra. Que ela promova em nossas vidas as mudanças que o Senhor deseja e que isso glorifique o Teu nome.
Dai-nos, Senhor, a capacidade de concentração, de atenção que nós precisamos para ouvir a palavra do Senhor. Em o nome de Cristo oramos. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, anteriormente observamos que dos versículos 12 a 27 do capítulo 1, Tiago está ampliando os mesmos temas que ele falou no início da carta, capítulo 1, versículos 2 a 11. Um desses temas, que é onde nós estamos agora, é o tema sobre a sabedoria. Foi por isso que no versículo 19, Tiago diz de forma proverbial: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. No sermão anterior, nós já aprendemos sobre dois desses temas relacionados à sabedoria. Aprendemos o que significa ser tardio para irar-se e o que significa ser pronto para ouvir. Ouvimos como isso está relacionado com a forma como nós recebemos a palavra de Deus. Mas, como disse no sermão anterior, este assunto sobre ser tardio para falar, que faz parte do versículo 19, está tanto conectado a este assunto da sabedoria, sobre o qual vimos no domingo passado, quanto também está conectado a outro assunto, a respeito da verdadeira religião. E foi por isso, então, que deixamos o versículo 26, não tratando em conexão com a sabedoria, mas tratando agora em conexão com a verdadeira religião. Mas na medida em que nós seguirmos nesta manhã, olhando para o versículo 26, devemos lembrar, ele está não só conectado à verdadeira religião, mas também está conectado ao assunto sobre a sabedoria. E ao entrar, então, nesse assunto sobre a verdadeira religião, obviamente surgem perguntas. Uma bem básica: no que consiste a verdadeira religião? E essa é uma pergunta importante, porque o número de religiões a cada dia se prolifera, o número de igrejas se prolifera, e em meio a tantas religiões, a tantas seitas, a tantos grupos que se autodenominam como igrejas, como é que nós podemos identificar a verdadeira religião? O texto dessa manhã nos responde. E é por isso, então, meus amados irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus esta manhã sob o seguinte tema: a verdadeira religião é reconhecida por seus frutos. Esse é o tema da pregação. A verdadeira religião é reconhecida por seus frutos. E nós vamos ver 3 pontos. O primeiro, são 3 frutos. O primeiro fruto é este: a fala controlada que procede de um coração transformado. Isso é fruto da verdadeira religião. Vamos ler mais uma vez o versículo de número 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aí está, portanto, o versículo de número 26. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse versículo é o significado da palavra religião. E como vocês devem perceber, se pensam um pouco sobre essa palavra, em nossa cultura essa palavra tem uma conotação negativa. As pessoas costumam dizer: olha, fulano é religioso. Outros dirão: olha,
religião não salva, meu amigo. Ou, olha lá, aquelas pessoas ali são religiosas. De maneira geral, em nossa cultura, quando você denomina alguém de religioso, basicamente você está chamando a pessoa de hipócrita. Está dizendo, olha, ele tem a aparência da religião, é um hipócrita. Se alguém lhe chamar de religioso, provavelmente você não vai gostar muito. Você vai entender como um tipo de ofensa. Mas a palavra usada aqui por Tiago, traduzida como religião, ela significa devoção a Deus. Ela se refere especialmente, principalmente, aos atos externos que expressam a adoração a Deus. Portanto, aqui a palavra religioso se refere a alguém cuja vida é devotada a Deus. Porém, Tiago nos fala aqui de alguém que supõe ser religioso. Essa palavra, supõe, ela implica em algo subjetivo, algo baseado na opinião que a pessoa tem a seu próprio respeito, não necessariamente no fato. Então a ideia aqui não é que essa pessoa é religiosa, mas que ela supõe ser religiosa, que ela supõe ser devota a Deus. Então, não passa da opinião da pessoa e não condiz com a sua realidade. Note que a afirmação de Tiago é uma afirmação condicional. Se alguém supõe ser religioso. Então, parece que este foi um problema, pelo menos entre alguns leitores originais de Tiago. Essas pessoas estavam se vendo como pessoas tementes a Deus, como pessoas devotadas a Deus, como verdadeiros cristãos. Se fossem nossos dias e alguém parasse uma dessas pessoas na rua e dissesse, olá, qual é a sua religião? Provavelmente diria, eu sou evangélico. Mas o fato aqui é que essas pessoas viviam apenas a aparência. Isso é o que elas pensavam a seu próprio respeito. Isso era da perspectiva delas, não da perspectiva de Deus. E por que existe só a aparência? Porque está faltando aqui, ou estão faltando aqui, os verdadeiros frutos da religião. E que sinal nós encontramos aqui de que, neste caso, a religião era apenas uma aparência de devoção a Deus e não uma realidade? Talvez nós fôssemos inclinados a pensar que a evidência dessa verdadeira, a evidência de que aquilo era apenas a aparência, fosse algo, por exemplo, como uma questão de imoralidade, ou violência, ou uso incorreto do dinheiro envolvido em corrupção, roubo ou qualquer coisa semelhante, alguma coisa escandalosa. Nós diríamos, olha, está aqui, ó, essa pessoa diz que é crente, mas olha a vida dela. Teríamos algumas ideias sobre o que seria essa vida contraditória. Mas vejam bem, meus irmãos, a evidência apresentada por Tiago é que eles não eram cuidadosos na forma de falar. Lembre-se de que no versículo 19, ao falar sobre o viver sábio, Tiago disse de que a todos devem ser tardios para falar. Aqui no versículo 26, ele está explicando o significado e as implicações de não sermos tardios para falar. Ser tardio para falar implica em refrear a língua. Isso é a ideia aqui no texto original.
O verbo usado aqui para ser tardio para falar é o verbo que em Tiago capítulo 3, versículos 2 e 3, refere-se ao freio usado na boca dos animais para refreá-los, para contê-los. E aqui, Tiago usa a mesma linguagem para dizer: você precisa controlar a sua língua. Tiago, então, nos ensina que a língua é perigosa. Isso fica claro lá no capítulo 3, quando ele diz que ela é inflamada pelo próprio inferno. E por ser perigosa, ela precisa ser controlada. Mas por que a língua é perigosa? É provável que muitas pessoas concordem com esta afirmação, especialmente quando elas são vítimas de calúnia, de fofocas e outras coisas. Mas a pergunta é: por que a língua é perigosa? E aí então nem todos vão dizer a resposta correta, mas é seguro apelar para o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. E ele nos oferece a resposta em Mateus capítulo 12, versículo 34. Ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, não ser capaz de refrear a nossa língua é uma evidência clara de que há problemas no coração. A nossa maneira de falar é um reflexo do que está dentro de nós. Então, se estivesse aqui, talvez Tiago nos diria: olha, alguém pode pensar que é um cristão. Alguém até pode se orgulhar de ser um evangélico ou até dizer: eu sou um cristão reformado. Mas se você não é capaz de refrear a sua língua, você está apenas enganando a si mesmo. Você não é quem realmente você pensa ser. Antes, a sua religião é vã. E quando Tiago usa essa palavra, a religião vã, ele usa uma palavra que em outras partes do Novo Testamento, ela é usada para falar, para caracterizar a idolatria como uma coisa inútil e sem sentido. Portanto, a pessoa que pensa ser religiosa, que pensa ser devota a Deus, mas que não tem cuidado no que fala, a pessoa que se entrega aos pecados da língua, ela não só se auto-engana, mas aquilo que ela julga ser devoção a Deus é caracterizado aqui como idolatria inútil. Saímos de um polo para o outro. O pensamento da pessoa: eu estava adorando a Deus e senti as coisas mais belas em meu coração. Mas a língua como um veneno. Então, a perspectiva de Deus: o seu culto não passa de uma tentativa tola, como se fosse algo tão inútil quanto dobrar os joelhos diante de uma imagem muda, cega. Idolatria. Então, meus amados irmãos, entendam. A maneira, homens, como vocês falam com suas esposas e sobre elas, irmãs, a maneira como vocês falam com e sobre seus esposos, sobre seu esposo, a maneira como você fala com seus familiares e amigos, ou quando você pronuncia palavras injustas, precipitadas, muitas vezes movida por amargura, por ira. Quando você empresta a sua língua para prestar o serviço diabólico de fofocar, de caluniar. Quando você usa a sua boca para expressar xingamentos. Ou você usa palavras ríspidas para ferir, palavras maliciosas, palavras raivosas, palavras cheias de tolice. Enfim, quando você usa a sua língua de uma forma destrutiva e corrompida, isso está evidenciando um problema no coração.
Um problema tão grave que pode significar que a sua religião não tem valor, que você não conhece a Deus e não foi ainda transformado pela graça de Deus. É importante observar que a nossa maneira de falar não é o único indicador da situação do nosso coração, tem outros, mas certamente é um indicador, um deles, e certamente vai dizer se a nossa religião é verdadeira ou é falsa. Em uma época em que as redes sociais criaram uma cultura em que devemos compartilhar todos os nossos pensamentos, Cristo está dizendo, calma aí, esse não é um bom caminho. Cristo está nos chamando para controlar nossa língua e, no que tange as coisas escritas, controlar o nosso dedo, a fim de que você fale de uma maneira que demonstre sua fé, que a sua fé é real e de que seu coração pertence a Jesus Cristo. A nossa língua é perigosa porque nosso coração, a fonte de nossas palavras, é perigoso. Quando falamos mal de alguém, mesmo quando ainda temos algum tipo de desculpa para isso, quando usamos a nossa língua para destruir alguém, mesmo que de forma, às vezes, dissimulada, o fazemos porque existe ódio em nosso coração. Portanto, meus irmãos, para que a língua seja refreada, o coração precisa ser transformado. E isso só pode se dar por meio da obra de Cristo Jesus. Cristo morreu para que nós fôssemos perdoados. Morreu para que nós tenhamos um novo coração. A carta de Tiago está nos ensinando que a verdadeira religião não é uma questão de ir aos cultos, frequentar uma igreja, mudar alguma coisa da sua aparência, deixar de comer isso ou beber aquilo. A verdadeira religião requer uma mudança do coração. Mas como podemos saber que o coração foi mudado? Como podemos saber que alguém foi alcançado pela graça de Deus? Aqui está a resposta. A verdadeira religião possui frutos que evidenciam a mudança do coração. E um desses frutos está aqui, no versículo 26. Alguém salvo em Cristo é alguém capaz de controlar a sua língua. Irmãos, Cristo nos comprou por inteiro, inclusive a nossa língua, a nossa capacidade de falar. Ele redimiu o nosso falar, não para que usemos sem restrição e usemos para destruir uns aos outros, mas Ele redimiu o nosso falar, para que nosso falar transmita graça a quem nos ouve. Se nosso falar não é redimido, se não possui os frutos da graça de Deus, então devemos examinar a nossa profissão de fé, nossos cultos, nossos estudos, porque tudo isso pode estar completamente sem sentido. Pode ser apenas a aparência de uma religião que não vivemos de fato. Se você está em Cristo, certamente estará preocupado em controlar sua língua. Certamente estará atento à sabedoria. Por exemplo, em Provérbios capítulo 10, versículo 19, a Escritura diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E em Provérbios 29, 20, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Então, meus irmãos, aqueles que são salvos em Cristo recebem a graça de Deus e o coração transformado para controlar a sua língua. Mas esse não é o único fruto da verdadeira religião.
Isso nos leva a parte A do versículo 27 de Tiago, capítulo de número 1. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, esse é o segundo fruto, o cuidado pelos necessitados. Segundo fruto, o cuidado pelos necessitados. Observem que no versículo 27, o apóstolo Tiago está contrastando a religião sem valor com a verdadeira religião. A religião pura e sem mácula, diz ele. Essas duas palavras, pura e sem mácula, elas vêm do vocabulário do Antigo Testamento a respeito dos sacrifícios. Aqui querem dizer uma vida e uma religião sem contaminação. É importante observar que Tiago não está indo aqui contra a devoção a Deus através de elementos externos. É claro que a adoração tem elementos externos. Por exemplo, quando nós estamos cantando, isso é um elemento externo. Uma pessoa pode estar dizendo assim, cantando um salmo e dizendo: ó, Senhor, quem vai morar no teu santo templo? Um salmo 15, que parece indicar que ela tem o desejo pelas coisas de Deus. Mas ela pode cantar isso com os seus lábios e essa verdade está longe do seu coração. Tiago não está dizendo que tem problema nos elementos externos da adoração. O que ele está dizendo é que os elementos externos devem estar casados com a mudança do coração. Então, observe que no versículo 27, o veredito sobre a verdadeira religião não procede de uma suposição, como no versículo 26. Não se trata da mera aparência, mas aqui se refere à forma como Deus julga, como Deus avalia, a forma que Deus diz: assim é a verdadeira religião. O que Deus julga, se nossa devoção é verdadeira ou não, não é conforme nós pensamos. E aqui, mais uma vez, Deus é apresentado como um pai para ressaltar esse aspecto amoroso, reflete a oração que Jesus nos ensinou. E Tiago então nos diz que esse Deus, que é o nosso Pai, requer de nós a verdadeira devoção, e essa devoção é sem mácula, pura, e aí então diz mais um fruto da verdadeira religião, a saber, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. No mundo antigo não havia INSS, sistema de assistência social, qualquer coisa nesse sentido. Então, viúvas e órfãos eram pessoas vulneráveis, sem o apoio público, ou sem formas de sustento. Foi por isso que Deus ordenou no Antigo Testamento que o seu povo estivesse preocupado com órfãos e viúvas. E até por isso também que nos Salmos encontramos Deus dizendo que é Ele quem protege os órfãos e as viúvas. Agora, aqui diz que a verdadeira religião consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar. Visitar aqui significa procurar. Procurar alguém, esse é o sentido. Então a implicação é que você procura por quem tem necessidade, por quem está vulnerável. É óbvio que então, sabemos, esse cuidado e essa procura deve começar dentro da própria comunidade dos santos. Isso acontece através de provermos para que o trabalho diaconal na igreja tenha os devidos recursos para que então, em nome de Cristo, possa se oferecer socorro àqueles que estão em tribulação.
Então, os recursos diaconais são para servir prioritariamente os santos. Então, se o fundo diaconal está fraco, significa que há um problema em nós. Há um problema na nossa devoção a Deus. Porque manter isso, cuidar disso, é um fruto da verdadeira religião, um fruto da nossa devoção a Deus. Então, meus amados irmãos, ninguém em nosso meio deveria sofrer pela falta de um remédio, ou deveria ser privado daquilo que é mais básico à vida humana. Se isso acontece, e se nós somos culpados disso, corremos o risco de que a nossa devoção não seja mais do que aparência. Agora, esse cuidado com os domésticos da fé, ele precisa transbordar e chegar até outras pessoas, a outros irmãos em outras igrejas, a outras pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que estão desamparadas, em dificuldades. Se está ao nosso alcance ajudar, devemos fazê-lo sob o risco de que nossa religião se torne vã. Isso pode acontecer quando alguém bate à nossa porta pedindo comida, quando alguma campanha é levantada para socorrer pessoas de fato em aflição. E aqui o que conta não é o valor que nós estamos dando, mas a disposição amorosa do nosso coração no desejo de que em Cristo queremos servir outras pessoas. É preciso que entendamos que oferecer cuidado aos desamparados aqui não é colocado como algo periférico, um pedacinho bem curto da nossa religião. Vocês entendem que aqui é colocado como algo necessário, obrigatório. Quem confessa a Cristo, quem diz ter a sua fé em Cristo Jesus, terá essa preocupação. Se você foi alcançado pela graça de Cristo, se seu coração foi transformado, uma das evidências da verdadeira religião que vai aparecer em sua vida é isso: o amor pelo próximo, a preocupação especialmente com quem está passando por dificuldades. Quando você é verdadeiramente salvo por Cristo, você deixa de ser o centro de sua vida. Cristo passa a ser o centro de sua vida. E quando Cristo se torna o centro de sua vida, Cristo faz com que você olhe para as outras pessoas, para a necessidade do seu próximo. E nós sabemos, quando entramos nesse campo, que existe o perigo de alguém transformar o cristianismo meramente numa religião de boas obras. Há aqueles que, movidos por ideologias, reduzirão a vida da igreja ao cuidado dos pobres. Isso é perigoso. O evangelho não é apenas o cuidado dos pobres. Mas vocês percebem o quanto, muitas vezes, a igreja de Cristo fica refém de ideologias? Quando estão lá as pessoas vou para o lado certo aqui, as pessoas da esquerda estão lá dizendo: olha, nós temos que repartir, temos que criar um sistema de todos poderem usufruir dos benefícios, o governo precisa assumir máximo de poder para ter o controle de tudo e redistribuir a renda e tal. Parece ter uma linguagem, e as ONGs estão lá cuidando de várias pessoas em necessidade. Então, olhamos para isso e vemos, são as mesmas pessoas que estão defendendo o aborto, o homossexualismo, estão defendendo o divórcio e tantos outros pecados. Então dizemos: vamos jogar isso aqui fora, vamos para o espectro da direita.
Então, agora as nossas preocupações são preocupações da linha conservadora. E então corremos para lá e começamos a nos preocupar com isso e desprezamos as pessoas em necessidade. É por isso que nenhuma ideologia serve para nós. As ideologias não são a palavra de Deus. As ideologias nos enganam. Elas oferecem um pedaço da verdade. Para que queremos um pedaço da verdade, se nós temos toda a verdade? A infalível, inerrante, poderosa palavra de Deus. Então, se temos a palavra de Deus, nós sim diremos não ao aborto, mas diremos sim quando aparecer uma mãe solteira que está com dificuldades para criar o seu filho. Tiago nos diz que a verdadeira devoção se preocupa em cuidar dos necessitados. E devemos lembrar as palavras do Espírito Santo em Gálatas 6, versículos 9 a 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você pode ver esse fruto da verdadeira religião em sua vida? Você se preocupa com seus irmãos, com as necessidades de seus irmãos? Uma parte dos seus recursos é destinada ao fundo diaconal? São perguntas importantes nessa manhã. Agora vamos para o terceiro fruto. Versículo 27, a parte final. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Incontaminado significa puro. O mundo aqui se refere a um estilo de vida que é contrário aos caminhos de Deus. Então, o terceiro fruto é este, é a clara separação do mundo. Em outras palavras, a verdadeira devoção requer que nós sejamos separados do mundo para Deus, não deixando que o mundo modele a nossa forma de pensar e agir. E crianças, não deixar que o mundo modele a nossa forma de pensar e agir é tão difícil quanto entrar com um vestido de noiva numa oficina mecânica e sair de lá com um vestido intocável. Por quê, crianças? Porque na oficina mecânica tem o quê? Tem óleo, tem graxa, tem ferramentas no chão, tem vazamentos. É muito difícil. Só podemos, então, nos manter incontaminados do mundo se nós não tivermos um coração dobre, como disse Tiago em versículos anteriores. Se nós tivermos um coração que não está dividido, que é inteiramente do Senhor, que tem um compromisso de fato de viver para Deus. E é óbvio que isso significa e implica em muitos cuidados no uso que nós fazemos das coisas neste mundo. Porque os conceitos do mundo não estão num canto em particular. Estão quando você entra nas redes sociais, quando você assiste um filme ou série, mas quando você vê um outdoor, a propaganda, muitas vezes o conceito do mundo está lá. Quando você conversa com um parente, quando você está na sala de aula, quando você assiste o jornal, quando você está conversando com um colega do trabalho, os conceitos estão brotando. Conceitos sobre masculinidade, sobre feminilidade, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre trabalho,
sobre lazer, sobre beleza, sobre modéstia e tantos outros assuntos, cujos conceitos mundanos são contrários à palavra de Deus. E se nós passamos tanto tempo expostos na oficina desse mundo, como podemos nos guardar incontaminados? Precisamos ser cuidadosos, então, com o uso que nós fazemos e com o tempo que dedicamos a certas coisas. E quanto mais nos tornamos suscetíveis diante da influência dessas coisas, mais nós enfraquecemos em nossa devoção a Deus. Passe 5 horas no Instagram. E quando você terminar, veja se você tem desejo de ler a palavra de Deus, desejo de orar a Deus. Não terá. Assim, nós corremos o risco de que os atos externos da nossa adoração sejam apenas aparência, porque durante a semana nós temos outros deuses. Mas Cristo nos chama a nadar contra a maré. O mundo faz suas escolhas e tem seus caminhos. O mundo tem seus desejos, seus meios, seus fins. E é óbvio que muitas dessas coisas respingam sobre a nossa vida. Mas, amados, a verdadeira religião consiste e se evidencia na separação do mundo. Então você precisa fazer certas perguntas com certa frequência. Quando você tiver que fazer alguma coisa de um determinado modo, e principalmente se esse modo está em alta no momento, você deve se perguntar: por que eu quero fazer desse jeito? Qual o meu objetivo? Eu quero que as pessoas me elogiem? Eu quero ser famoso? Eu quero que as pessoas me admirem? Ou eu quero glorificar a Deus? Você deve se perguntar isso quando tem que fazer uma compra. Por que eu vou comprar isso? Por que eu vou trocar de carro? É uma necessidade ou eu quero que os meus amigos me vejam com um carro mais bonito? Por que eu desejo postar isso em minha rede social? Por que eu estou trocando de foto? E poderíamos pensar sobre muitas coisas, as quais somos chamados a nadar contra a maré. Que tipo de moça um rapaz deve escolher? Que tipo de rapaz uma moça deve se casar? Quantos filhos devemos ter? De que forma esses filhos devem ser educados? Como deve ser a nossa perspectiva sobre o trabalho? Como devemos administrar o nosso dinheiro? E tantos outros assuntos. Mas vamos pensar num assunto bem ligado ao que estamos vendo aqui, sobre a devoção a Deus. Vamos pensar sobre o tipo de cristianismo e de igreja que a nossa cultura deseja. Muitas vezes influenciados pelo mundo, as pessoas estão abraçando uma subcultura religiosa, uma subcultura que domina as redes sociais, a ponto de parecer que se uma igreja não for igual àquelas milhares que ali estão, essa igreja aqui deve ser falsa e aquelas lá devem ser verdadeiras. Mas que tipo de cristianismo, que tipo de vida religiosa ou cristã as pessoas estão procurando em nossos dias? Antes de tudo, elas querem uma igreja em seus próprios termos, aliada de acordo com suas preferências, ao seu estilo de vida. Eu vi esta semana que passou uma igreja
que dá preferência a tirar fotos das pessoas apenas que estejam vestidas com tons pastéis. Porque ela quer alcançar a classe média alta. E essa é a cor que está na moda. Então, muitas dessas pessoas vão para a igreja para se sentir bem. Mas venham, vamos pensar. Quando uma pessoa se divorcia aí no mundo, o que costuma dizer? Olha, eu estou me separando do meu marido ou da minha esposa. Tem essas lutas aí, mas o que importa é como eu me sinto. Olha, eu fiquei grávida e não quero ter essa criança, eu vou fazer um aborto porque não estou me sentindo bem em pensar em ser mãe, o que importa é como eu me sinto. Sentir parece a regra do momento. Parece que a felicidade consiste em você se sentir bem. Então, o que fica é a aparência das coisas, não a realidade. E muitas dessas pessoas abraçam supostamente a fé cristã, mas sem transformação. Então elas trazem o seu modo de entender o mundo para a vida da igreja. Elas querem que o culto se transforme em uma forma de entretenimento. E a vida cristã numa mera aparência definida por elas. Esse tipo de mundanismo eclesiástico se espalha por todo lado, porque é uma porta larga. Mas não há renúncia, não há arrependimento de pecados, não há coração transformado, apenas a aparência. Elas mesmas que amam toda a aparência são como aquelas pessoas no Instagram. A pessoa pega um livro, lê um parágrafo do livro e diz, olha que interessante. Tira uma foto, coloca lá e diz, olha gente, eu recomendo esse livro. Nem sabe sobre que assunto é o livro. Ela vai até seu quarto e diz, eu vou dar uma arrumada aqui, arruma o quarto fica lindo. Até filma arrumando o quarto. E posta, arrumei o quarto. Meu quarto, olha que coisa linda. Mas o resto da casa está em completa imundície. O banheiro está sujo. A cozinha está suja. Elas sorriem nas fotos. Como tudo estivesse bem, você olha e diz, olha, que casal lindo. Olha, esse homem aqui é maravilhoso, ele dá flores para ela. Ele leva para sair, para passear, para ir a outros países. Mas às vezes dentro de casa, briga, confusão, discussão. É só aparência. Amados, nós não devemos querer esse tipo de vida, esse tipo de cristianismo e esse tipo de igreja. A falsa religião pode falar de Cristo, pode cantar sobre Cristo e ter diferentes aspectos que parecem que Cristo está envolvido nisso. Mas quem abraça a mera aparência da religião, como diz Tiago, está apenas se auto-enganando. No dia final ouvirá de Cristo Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Agora a verdadeira religião é conhecida quando, reconhecendo a corrupção do nosso coração, corremos para Cristo, o verdadeiro Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que transforma a nossa vida, aquele que muda o nosso coração. A verdadeira religião só pode ser encontrada ao pé da cruz. Sem Cristo, nosso Salvador, a nossa devoção se torna idolatria maldita. Mas em Cristo encontramos perdão e purificação.
encontramos graça para produzir frutos da salvação. E como temos visto, esses frutos da salvação não são êxtase, gritos, pulos, ou qualquer coisa de mera aparência. São frutos concretos que indicam um coração transformado, capaz de controlar a língua, capaz de amar o próximo e capaz de guardar-se incontaminado num mundo terrível e sujo. Então, meus irmãos, se descobrimos isso, se temos a Cristo como nosso Salvador e o transformador de nossas vidas, continuemos agarrados a Ele. E mesmo que nós sejamos fracos, como ouvimos na leitura de Êxodo 6, a fraqueza do povo, a fraqueza de Deus, ainda assim podemos confiar, fraqueza do povo, a fraqueza de Moisés, ainda assim podemos confiar na absoluta fidelidade de Deus. Deus, que começou a boa obra em nós, haverá de concluí-la. Amém.